Eu tenho um amigo, e ele mora lá no Brasil, e ele me contava uma história, sempre, na realidade, toda vez que ele contava essa história, eu achava esse negócio interessante, eu já escutei ele contando algumas vezes. Ele serviu o exército brasileiro num lugarzinho chamado Itatiaia, quase entre Rio e São Paulo, ali, é um lugar interessante, muitas coisas boas, e ele servia na cavalaria. E o trabalho dele era lá com os cavalos, cuidar dos currais e todas essas coisas, mas ele achou um sargento lá que não gostava muito dele. E aquilo era o calo no sapato dele durante todo o tempo do serviço obrigatório. Né? Porque alguns aqui que não têm familiaridade com o militarismo brasileiro, o serviço militar no Brasil é obrigatório. Então, todo mundo só serve o que é obrigatório. Alguns conseguem um excesso de contingente e não vão servir. Né? Glórias a Deus, eu sou entre esses. E não vão servir, não participam desse obrigatório. Mas o meu amigo servia. E diz ele que esse sargento era a pessoa que era problemática para ele, durante todo o tempo do serviço obrigatório. E ele tinha um ônibus que saía, tipo assim, no final da semana, era o último horário de um ônibus que tinha para São Paulo, onde ele morava. E o sargento sempre fazia ele perder o ônibus. E ele tinha que dormir no quartel, para no dia seguinte ele ir embora de manhã. Último dia dele no exército. Ele falou, hoje eu vou fazer tudo bonitinho, porque esse cara não vai me dar trabalho. Fez tudo bonitinho, ajeitou tudo direitinho, e falou, vou até despedir o sargento. Ele falou, sargento, estou indo embora. E o sargento falou assim, não, volta lá e limpa o curral. Ele falou, mas já está tudo limpo. Eu não quero saber, rapaz, a autoridade aqui sou eu, volta e limpa. Ele falou, o que eu vou fazer? Os amigos dele sabendo, o último dia do cara, ele não vai voltar ali mais, acabou tudo. Ele falou, volta lá e limpa. E ele voltou, ajeitou tudo, está tudo direitinho, sargento, tudo certinho. Ele falou, limpa minhas botas agora. Ele falou, ai, vou perder o ônibus, sargento, é o último horário, eu não quero saber quem é a autoridade que sou eu. E limpa as botas, ajeita tudo, o negócio direitinho. Ele falou, não, mas agora eu vou embora. Ele falou, não, você não vai embora, você vai passar a noite no quartel, na prisão do quartel. Mas por causa de quê? Você xingou a minha mãe. Ele falou, mas eu não falei nada. Você não falou? Mas você pensou. Você pensou. A ideia de hoje, a primeira parte da nossa série, a ideia é justamente essa. É assim que eu penso. Não só esse sou eu, mas é assim que eu penso. Fala comigo. Esse sou eu. É assim que eu penso. No final do nosso tempo de hoje, é isso que eu preciso que você fale. Esse sou eu e é assim que eu penso. O apóstolo Paulo, ele escreve a carta aos Filipenses, e é uma carta que ele escreve num período que ele está em prisão. E ele preso ali, ele faz uma parceria com o seu amigo, discípulo fiel dele, chamado Timóteo, e ele escreve uma carta para os irmãos da cidade chamada Filipo, por isso os filipenses. E essa carta ele está exaltando, a gente falou parte agora há pouco, que no tempo da ceia do Senhor, não só dele falando a respeito do que Jesus fez, como que Jesus trabalhou, mas como que nós, como seres humanos, como que os filipenses deveriam trabalhar. Ele exalta a Deus, uma das coisas que ele fala, repete, aliás, ele mesmo fala isso, eu não me canso de repetir, sejam alegres no Senhor. Sejam alegres no Senhor. Ele fala e repete isso, insiste nisso. Sejam alegres no Senhor. No capítulo 4 de Filipenses, que é onde a gente vai ler, ele exalta essa ideia. Ele diz, aliás, ele fala o seguinte, vocês não andem ansiosos por nada. Recebo. Não andem ansiosos por nada. Alguém que anda ansioso? Ele fala, não andem ansiosos por nada. Pelo contrário, que as suas necessidades, Paulo fala, sejam feitas conhecidas na presença de Deus com as suas orações, não é só as orações não, com as suas súplicas, com as suas orações e súplicas. Ele fala uma palavra que eu gosto pessoalmente, ele fala, e o Deus de paz, que excede a todo entendimento, traga alegria para vocês, faça as coisas para vocês. Aí, repare como é que começa o texto que a gente vai ler, que é no verso 8 de Filipenses 4, ele fala, finalmente, irmãos, deixa eu dar uma dica para vocês, toda vez que alguém estiver ministrando a palavra de Deus e falar, finalmente, concluindo, para acabar, ele vai levar mais meia hora. Eu vou levar mais meia hora e estou pegando o texto de Paulo aqui dizendo, finalmente, mas o que você usa como palavras finais? Imagine que você estivesse no seu leito de morte, as suas palavras finais seriam o quê? Coisas boas, coisas excelentes. Se você fosse falar com seus filhos, você ia dizer para eles, faça bem na vida, faça isso, faça aquilo, você vai escolher as melhores. Eu não tenho mais muito tempo. Essa é a história de Paulo, ele não tem mais muito tempo. Ele fala, irmãos, a última coisa que eu vou falar, ele já tinha falado finalmente num capítulo anterior, mas ele deve ter levado mais meia hora ainda para poder chegar nesse lugar. Mas ele fala de novo, finalmente, irmãos, e ele continua dizendo no texto, ele fala, tudo o que for, repete comigo aí, verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for
amável, tudo que for de boa fama. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, uau, o que eu vou fazer com esse negócio? Qual é a coisa que ele está falando ali? Tudo que for o quê? Verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama. Se tiver alguma coisa excelente nisso aí, algo de excelente, se tiver algo que é digno de louvor, ele complementa o texto dizendo o seguinte: pensem nessas coisas. Nosso tema de hoje, esse sou eu. É assim que eu penso. Esse sou eu. É assim que eu penso. Eu preciso que você decore essas 6 coisas. Eu vou falar delas aqui o tempo inteiro. Tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama. Sem olhar. Verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama. Isso é a coisa que você tem que pensar. Essa é a coisa que você tem que pensar. Talvez a gente poderia dizer que o que Paulo apresenta aqui, na realidade, tipo assim, tudo que ele apresenta, nada mais é do que uma lista. É o que ele mostra para a gente, uma lista. Uma lista, não é uma lista de coisas, uma lista de atributos, uma lista de comportamento, uma lista de prioridades. Tudo que for verdadeiro, tudo que for, pode falar, você precisa saber disso aí, você sabe, tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama. Uma lista de coisas. Pensa nisso aí. Pensa nisso aí. Esse sou eu, é assim que eu penso. O meu pensamento, ele vai dessa forma. Mas Paulo fala desse pensamento, Paulo fala dessas coisas, nessas coisas que você precisa pensar, e ele precisa que você faça o seguinte, que você vai aplicar essa lista na sua vida. Pega essa lista e aplique nas prioridades. Repete essa palavra comigo. Prioridades. Nas prioridades da minha vida. Eu preciso aplicar isso. Tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama. Eu preciso aplicar nas prioridades da minha vida. E é claro que quando chega nessa hora, a pergunta para o momento, ela passa a ser essa daqui. Quais seriam as minhas prioridades? Quais são as suas prioridades? Quais são as suas prioridades? Se você é como eu cresci no ambiente da igreja e normalmente a gente cria uma lista de 3 prioridades. Qual a primeira prioridade? Deus. Ninguém tem dúvida disso. Qual é a prioridade número 1 da sua vida? Deus. Antes de você continuar a ideia aqui. Deus é a prioridade número 1 da sua vida? Deus é o que você aprendeu que deveria ser a prioridade número 1 da sua vida? O que você quer que seja, ou de fato Ele é a prioridade número 1 da sua vida? Amém? Deus é a prioridade número 1 da sua vida? Amém? Amém. Segunda prioridade. O que você aprendeu? Alguns de vocês aí que aprenderam. Qual a sua segunda prioridade? Família. Alguns falam, Deus, a sua família é mesmo a sua segunda prioridade na vida? Ou você aprendeu que deveria ser assim, eu vou responder desse jeito, porque é assim que eu aprendi, que eles vão me dizer que é certo. E não vão dizer. A gente tem isso, não tem isso como texto bíblico para a gente, mas a gente descobre isso na Bíblia, a gente descobre isso nos relacionamentos. Essas prioridades são relacionamentos que nós temos. Terceira prioridade, o que você diria que é? Terceira prioridade. Igreja, alguns dizem prioridade da igreja. Quem diz alguma coisa diferente? Quem dá mais? Eu aprendi dessa forma. As nossas prioridades são Deus, família e igreja. Eu aprendi isso, cresci dessa forma. Hoje eu não penso assim. Eu tenho que dizer isso para vocês. Não penso dessa forma mais. Parei de pensar assim. Sabe por quê? A maioria de nós que assim como eu, aprendeu dessa forma, a maior dificuldade que a gente tem é separar Deus da igreja. O que é coisa da igreja? O que é coisa de Deus? O que eu estou fazendo aqui hoje, agora, nesse momento, eu estou servindo Deus ou eu estou servindo a igreja? O que as pessoas que vieram aqui durante essa semana, limparam esse lugar, prepararam esse lugar, fizeram, estão servindo a Deus ou estão servindo a igreja? E a gente começa a ter dificuldade de separar essas coisas. O que é Deus, o que é a igreja? Quando eu deixo de ir para o lazer com a minha família e venho para cá para fazer as coisas que eu tenho que fazer aqui, eu estou servindo a Deus, eu estou servindo a igreja, o que eu estou fazendo?
A gente começa a ter dificuldade, não tem uma receita correta, mas eu creio que essa é uma receita boa, e é uma receita que funciona para a minha vida, é Deus, a família e meu trabalho. Eu vou dizer para você por quê, porque a igreja é parte de Deus na sua vida, a igreja é Deus na sua vida, precisa ser sua prioridade número 1, o problema é que eu preguei isso a vida inteira, eu comecei a pregar quando eu era adolescente, preguei a vida inteira, falo até hoje, mas eu, na maioria das vezes, ajo de forma diferente, eu tenho orado, Senhor, me ajuda a mudar isso na minha vida, porque eu não quero agir dessa maneira, eu prego que não existe vida material e vida espiritual, que a vida do ser humano é uma só e ela precisa ser o quê? Espiritual, nós só temos uma vida, mas a gente fala, fulano está mal à beça na vida espiritual, mas a vida material dele está boa. Deixa eu falar um negócio para você, isso é uma bomba relógio, só está esperando o tempo para poder explodir, porque não tem como você estar bem sem estar num relacionamento com Deus, é uma bomba relógio, você precisa estar num relacionamento com Deus. Então quando a gente coloca Deus, a família, a igreja, não quero dizer que isso seja certo, seja errado, você pensa e você chega às suas próprias conclusões, a gente começa a separar vida material e vida espiritual, sabe por quê? Porque quando eu estou lá na rua, passeando, quando eu estou lá na rua, trabalhando, quando eu estou em qualquer outro lugar, eu preciso naquele lugar ser uma representação de Deus. Eu sou uma representação de Deus porque você foi comprado, foi comprado por um preço de sangue, lavado, redimido por um preço de sangue, o seu Salvador se deu por você para que você seja uma representação dele em quais lugares? Em qualquer lugar, onde você estiver, e sabe o quê? Quando a gente está num ambiente como o ambiente que a gente está aqui hoje, ou talvez você que esteja assistindo ao vivo, ou no vídeo que você está me assistindo aqui agora, a gente para num tempo que a gente tem um tempo reservado para Deus. O linguajar é até diferente. Todo mundo passa, ao invés de ser amigo, todo mundo passa a ser, como é que você está, irmão? Assim, o irmão, as coisas são desse jeito. Quando você chama alguém de irmão na rua e o sujeito não é crente, você fala, como assim? Que história é essa? Porque você está acostumado no ambiente e da forma como a gente fala dentro de um ambiente fechado, do que a gente chama de coisa de Deus. Mas ou a gente está num relacionamento com Deus, ou a gente está fazendo alguma coisa para Deus, ou a gente está com a nossa família, e quando a gente não está em nenhuma dessas coisas, na maioria das vezes, você está no seu trabalho. Você está envolvido com o seu trabalho, com a coisa que você usa para gerar recursos para sua casa. A igreja, ela está ali, é parte do seu relacionamento com Deus. Ela é parte do seu relacionamento com Deus e precisa ser parte. Mas volta naquela lista lá, repita comigo a lista que a gente falou, que Paulo diz lá. Verdadeiro, nobre, correto, puro, amável e de boa fama. O que a gente precisa fazer com essa lista? Você precisa olhar para essa lista e dizer, esse sou eu. Você precisa olhar para ela e dizer isso aqui, esse sou eu. E é assim que eu penso. Nas prioridades da minha vida, Deus, na minha família e no meu trabalho, eu olho para essa lista e eu penso, qual é a lista? Verdadeiro, nobre, correto, puro, amável e de boa fama. Eu olho para essa lista, eu comparo com as minhas prioridades e digo assim, esse sou eu e é assim que eu penso. Esse sou eu e é assim que eu penso. Por exemplo, coloque Deus aqui, é o que você tem aqui. Deus nessa lista. Você tem dificuldade de olhar para essa lista e dizer o que eu penso, a forma que eu ajo, o pensamento que eu quero em relação a Deus, ele é verdadeiro? Amém? Amém. Porque na realidade você corre o risco desse pensamento ser falso. Por isso que Deus fala, aliás, Jesus fala, que Deus procura adoradores que o adorem de que forma? Espírito e... Deus fala de pessoas que adoram só de lábios. Oh, Senhor, te bendigo, te adoro, te exalto o nome só de palavra. A boca está falando, mas o coração está longe. A atitude está longe. O seu relacionamento com Deus, ele é verdadeiro? Amém. É nobre? É nobre. A gente não tem dificuldade com isso. É correto? Aleluia. É correto. Você pode responder, é correto. Ele é puro. Precisa ser, se não for um relacionamento puro, a intimidade que você tem com Deus, é um relacionamento, é amável. Deus é amor, Deus em si, Ele é amor, Ele não tem amor, Ele é amor. É um relacionamento de amor, é de boa fama? Bem, depende, porque eu descobri um negócio, e às vezes as pessoas falam comigo assim, o que você faz? Eu falo, eu sou pastor. Eu falo, não parece. Eu falo, graças a Deus. Porque a fama do pastor já não é tão boa.
Pastor, deixa eu ver se eu tenho zíper nos meus bolsos aqui para poder fechar. Porque a mão dele vai vir aqui no meu bolso, a palavra dele vai vir aqui, porque a fama não é boa, mas a fama de Deus é boa. E talvez a gente tenha queimado o filme de Deus por onde a gente vai, e as pessoas começam a apontar dedo, começam a dizer, é esse jeito aí que é o jeito de Deus? Esse eu não quero não. Mas quando as pessoas apontam o dedo e falam dessa forma, esse jeito não é o jeito de Deus. É um jeito que eu ou você estamos vivendo totalmente diferente daquilo que Deus espera e quer de nós. Mas quando eu comparo essa lista com Deus, ela é tranquila, ela é numa boa. Muda, coloca a família em foco, tira Deus aqui do foco, coloca a família no foco. Como é que é você e sua família, o seu relacionamento com a sua família é verdadeiro? Amém. A gente fala, não sei não, esse negócio aí está meio difícil. Eu gosto, e eu sempre me lembro, não sei se você se lembra desse comercial, mas tinha um comercial de uma empresa de seguro, eu não vou fazer merchandise para eles aqui agora, mas que eles pegam o presidente Abraham Lincoln, um cara famoso, uma das famas dele era que é um sujeito que sempre dizia a verdade. Sempre dizia a verdade. Nesse comercial, não sei se você se lembra dele, aparece a esposa do Lincoln, um pouquinho assim acima do peso, né? E ela fala com ele assim, esse vestido faz o meu traseiro parecer um pouco maior, né? Ele olha, e circula, e volta, e a fama dele que era um cara que sempre dizia a verdade, e de repente ele fala assim, talvez, assim, um pouquinho, ela sai de cara feia, já fechada. O relacionamento de família, de vez em quando você fala, se eu falar esse negócio do jeito que eu estou pensando, eu vou arrumar uma encrenca. Mas o que Deus fala em relação ao ser humano? Seja sempre verdadeiro, seja sempre verdadeiro, sempre verdadeiro, mas o relacionamento com a família é nobre? Parente. O pessoal fala igual carne no dente, né? Isso é para dar para trabalho, né? Rima, família. O relacionamento com a sua família, ele é correto? Você fala, para com esse negócio, está começando a ficar esquisito, já está começando a ficar difícil. Ele é puro. Relacionamento com família é puro. Mas ele deveria ser, porque isso é o que Paulo fala. Tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, você pensa nisso. E a gente precisa aplicar nisso nas áreas que têm valor para a nossa vida. Por que eu não tenho dificuldade de aplicar isso aí para Deus? Mas na minha família, já não é assim tal mesmo. Amável. Tem aqueles relacionamentos ou conjugais, ou mesmo de irmãos, o pessoal fala, é tão suave quanto um coice de mula. É tranquilo, o relacionamento é assim, é lindo, é maravilhoso, o que mata é a falsidade. Né? São relacionamentos, é de boa fama. Repare isso, e como que o que eu preciso é chegar no final dessa lista, e quando eu comparo com a minha prioridade, que é a prioridade número 2, para a maioria de nós, ou pelo menos ela deveria ser, e a gente aprendeu que deveria ser assim, a gente deveria dizer, esse sou eu, e é assim que eu penso. Esse sou eu, e é assim que eu penso. Eu vou dizer para você, se você não é esse, dessa lista, com a sua família, precisa ser a sua oração hoje, para o Senhor, eu não sou esse aí hoje, eu não sou essa aí hoje, mas eu quero ser assim, eu quero pensar assim, eu quero viver assim, sabe por quê? Porque o pensamento domina tudo que a pessoa faz. O pensamento domina tudo que você vai fazer, porque tudo começa aqui. Tudo começa aqui. O que você pensa? Como que você pensa? E é por isso que Paulo fala essa lista e fala, se tem alguma virtude nisso, alguma coisa boa, se tem algum louvor, pensa nisso, pensa nisso. Mas o que acontece quando a gente tira a família do foco, coloca o trabalho? Coloca o trabalho no foco. Você olha para essa lista, o que você diz? Você e seu trabalho. Você é sempre verdadeiro no seu trabalho? Você sempre vê o seu trabalho, sempre age no seu trabalho com nobreza? Você sempre faz, sempre quer, sempre pensa no seu trabalho de forma correta, pura, amável? Às vezes a gente tem um tipo de conversa que a gente usa com os nossos amigos aqui na igreja, a gente está aqui nesse ambiente, que a gente carinhosamente fala de ambiente de 4 paredes, a gente tem um linguajar. E quando a gente está no trabalho, você é amável? Se eu for amável no trabalho, se você é homem e trabalha na construção civil, o que os caras vão pensar de mim? Se eu for amável com esse pessoal, o que eles vão pensar de mim? Mais o que a palavra de Deus fala. É boa fama? É só eu? Ou vocês também olham para isso aí e falam, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não consigo encaixar essa lista no meu trabalho, eu tenho dificuldade, eu olho para essa lista, eu tenho que dizer para vocês, eu tenho que confessar para vocês, eu tenho dificuldade de encaixar essa lista no meu trabalho, porque eu quero.
mas nem sempre eu consigo ser 100% verdadeiro no meu trabalho. E eu sei que isso acontece com você também. Se você disser para mim que não é verdade, eu vou dizer, você deve estar trabalhando agora e é só mais uma mentira que você está falando. Por que a gente tem essa dificuldade? Por que a gente tem esse problema? A Bíblia estabelece um princípio, e eu acho esse princípio muito interessante. Ele diz o seguinte, Paulo, de novo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 10, verso 31. Quer vocês comam, quer façam o que mais? Bebam. Quer façam o que mais? Qualquer outra coisa. Faço para a glória de Deus. Se você começar a olhar o início dessa lista, você vai descobrir o seguinte, que Paulo está falando de instintos básicos do ser humano. Ele come, bebe, e o que mais que é instinto básico do ser humano? Ele não fala isso, ele fala qualquer uma outra coisa. Eu vou dizer para você o seguinte, se eu estivesse no encontro de casais, eu ia falar disso de forma mais clara, mas eu vou deixar sua mente viajar e pensar, que tipo de outra coisa você pode fazer para a glória de Deus? Aí se a sua mente viajou demais, fala, pastor, falando esse tipo de coisa, pastor tem filho também. E nas horas de intimidade, o que você acha que o pastor fala? Senhor, muito obrigado por este alimento. Não, Jesus. Você está entendendo a piada, né? Quer você coma, quer você beba ou faça qualquer uma outra coisa, faça o quê? Para a glória de Deus. Os seus instintos básicos precisam ser para a glória de Deus. Precisam ser para a glória de Deus. Precisam ser, você pode repetir comigo? Você pode repetir comigo? Precisam ser para a glória de Deus. Tudo que se eu como, se eu bebo, é isso aqui. Os seus relacionamentos, aquelas coisas de Deus, família, o seu trabalho, eles são os seus maiores e principais relacionamentos, são as prioridades da sua vida. Os seus relacionamentos precisam glorificar a Deus. E que Deus fala no seu relacionamento com Ele. Você quer coma, beba, faça qualquer outra coisa. Paulo é nobre, e ele não sai falando qualquer coisa. Faça para a glória de Deus. Tudo que você faz, faz para a glória de Deus. Faz para a glória de Deus. Mas o que eu posso fazer, ou como que eu poderia pensar no meu relacionamento com o meu trabalho, no meu relacionamento com a igreja? Né, joga para frente, com o relacionamento com Deus, é esse daqui. Deus fala, Deus é Espírito, é necessário que os adoradores dele o adorem de que forma? Espírito e em verdade. Essa é a forma que você lida com Deus, Espírito e em verdade. Né, você precisa ser um adorador, e você seja um adorador, que é um adorador sem fingimento. Você adora sem fingimento, o seu relacionamento principal com Deus. Adora sem fingimento, adorador de verdade. Quando eu levanto as minhas mãos durante o tempo de adoração ao Senhor, deixa eu levantar minhas mãos se eu parecer bem espiritual. Eu vou até respirar mais fundo. Que sujeito espiritual, né? Deixa eu olhar se os irmãos do lado estão me vendo. Ou você levanta suas mãos porque você está realmente em rendição ao Senhor. Eu estou me entregando ao Senhor. Assim que as pessoas falam, quando a polícia fala com você, mãos ao alto, você levanta as mãos, você se rende. Não importa se você está certo ou se você está errado. Você se rende, fala, estou aqui, eu não tenho nada nas minhas mãos, eu não estou armado. E é assim que a gente precisa se relacionar com o nosso Deus. Senhor, eu não estou armado. Eu estou livre na tua presença, eu estou de fato na tua presença. Para a nossa família e para o nosso trabalho, o que a gente pode pensar é dessa forma aqui. Pensa dessa forma para o seu trabalho. Paulo fala isso de novo. Aos Gálatas, capítulo 6, ele diz o seguinte, não se deixe enganar. Repete isso aí comigo. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Os textos mais tradicionais da Bíblia falam, Deus não se deixa escarnecer. De Deus você não zomba. Esse é o alerta que Paulo dá, e o texto termina com uma excelente afirmação. Ele diz o seguinte, pois o que o homem semear, isso também colherá. No nosso trabalho, na nossa família, saiba disso aí, de Deus não se zomba. O que o homem semear, ele vai colher. O que você semeia na sua família? Qual o tipo de semente que você coloca na sua família? Que tipo de semente você coloca no seu trabalho? Você vai colher. Se você semeia descontentamento, o que você vai colher é descontentamento. Se você semeia falta de confiança, desconfiança, o que você vai colher é desconfiança. Na família, mesmo nos relacionamentos pessoais, eu acho interessante uma letra de um dos hinos tradicionais que eu cresci cantando, dizendo o seguinte, com qualquer coisa de enganação,
você não conquista um amor desejável, né, um doce amor. E aí o texto do poeta lá, Sacro, no hino, ele diz o seguinte: e se houver desconfiança, ai do amor. Não tem relacionamento que perdura se tiver desconfiança, de qualquer tipo de relacionamento. Se você tem um patrão e você está desconfiado que ele está te roubando, vai funcionar? Não. Se você tem um empregado e está desconfiado que ele não trabalha bem quando você não está perto dele, deixa eu falar com você, nenhum deles trabalha bem quando você não está perto dele. Não vai dar certo, não vai funcionar. Se o seu relacionamento conjugal, você não confia no seu cônjuge, não vai funcionar, acabou, não tem como funcionar, porque é um relacionamento que depende de confiança. Mas se eu semear desconfiança, o que eu vou colher? Não seja tolo, não seja bobo, Deus não se zomba. O que o homem semear, ele vai colher isso na presença de Deus, imagina, na presença dos homens. Os meus relacionamentos, ou o meu relacionamento com Deus, ele glorifica, ele precisa glorificar a Deus. Eu olho naquela lista, eu penso naquela lista e eu digo o seguinte: o meu relacionamento com Deus glorifica a Deus. Eu falo, isso é redundante. Como que o relacionamento com Deus glorifica a Deus? Não, o seu relacionamento com Deus pode não glorificar a Deus. Sabe por quê? Primeiro que ele pode ser não existente. Qual é o meu relacionamento com Deus? Não existente. Isso glorifica a Deus? Não. O meu relacionamento com Deus, ele é fingido. Ele glorifica a Deus? Não. O Senhor vai olhar para mim e falar, você está em pezinho aí, cantando, falando, pensando, mas eu vou falar um negócio para você, rapazinho, eu te conheço. Glorifica a Deus? Não. O meu relacionamento com Deus, quando eu olho naquela lista, eu penso naquela lista, isso aqui é o ideal. Eu deveria dizer, o meu relacionamento glorifica a Deus. Quer comais, quer bebais, façais qualquer uma outra coisa, fazer o quê? Para a glória de Deus. O meu relacionamento com Deus glorifica a Deus. Aí eu olho e pego o nosso tema e digo de novo, esse sou eu e é assim que eu penso. Esse sou eu e é assim que eu penso. Eu olho para aquela lista de novo, eu penso naquela lista e eu digo o seguinte, o meu relacionamento com a minha família, ele glorifica a Deus. Amém, amados? Amém? Sabe por quê? Com Deus a gente não tem dificuldade naquilo ali, a gente pode ser honestos uns com os outros aqui. E talvez até se você não fosse honesto comigo, não teria problema. Deus continua conhecendo quem nós somos. Deus continua conhecendo quem nós somos. A gente entende que com Deus a gente não tem dificuldade com aquilo ali. Talvez a gente até não faça, mas a gente sabe o que a gente deveria fazer. Mas com a nossa família, a gente precisa repensar isso aí. Eu preciso repensar isso aí. Porque essas são as prioridades da minha vida. São os principais relacionamentos da minha vida. Eu olho para aquela lista, como é que é a lista mesmo? Verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama. Vamos de novo com vocês engasgados. Verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama. Esse sou eu e é assim que eu penso. Eu quero isso na minha família. Eu quero viver assim na minha família. Eu quero que os meus filhos olhem para mim e digam, esse é meu pai. E ele vive dentro dessa lista. Eu falo, Senhor, quão distante eu estou dessa lista com os meus filhos. Esse é meu marido. E ele vive essa lista. Essa é minha esposa, ela vive essa lista no nosso relacionamento. Esses são os meus funcionários, e eles sabem que eu vivo essa lista. Esse é o meu patrão, a minha patroa, e ela sabe que eu vivo essa lista porque eu decidi que eu tenho um relacionamento com Deus, e Deus é a prioridade da minha vida. E Ele me diz o que é verdadeiro, o que é nobre, o que é correto, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama. Pense nisso. Pense nisso, porque se você pensar nisso, é assim que você vai começar a fazer, porque as suas coisas começam nos seus pensamentos. E começa a nos chamar a atenção e dizer, que tipo de coisa que eu penso? O que passa dentro da sua cachola? O que passa dentro da sua mente? Que tipo de pensamentos são nutridos nos momentos mais íntimos, pessoais seus? Sem ninguém por perto, sem câmeras te filmando. O que você pensa? Como que você faz? O meu relacionamento com a minha família precisa glorificar a Deus. O meu relacionamento com a minha família precisa glorificar a Deus. Ele glorifica a Deus. Joga para frente, eu penso nessa lista, coloco no meu trabalho e digo o seguinte, o meu trabalho, ele glorifica a Deus.
que eu vivo no meu trabalho? Como que eu faço o meu trabalho? O problema de quando a gente coloca aquelas listas de prioridades, Deus, família e a igreja, não estou dizendo que seja certo ou que seja errado, mas o problema que eu vejo, quando a gente coloca essa lista, é que a gente esquece que no nosso trabalho, nós continuamos sendo pessoas de Deus. No meu trabalho, eu continuo vivendo isso aqui, esse momento aqui, é só uma celebração. Esse momento aqui eu junto com os meus irmãos, com as minhas irmãs, a minha família cristã, e eu jogo as minhas mãos para cima, eu bato palma, eu celebro ao Senhor, falo, Senhor, bendito seja o nome do Senhor, porque eu vivi essa semana experimentando tudo que o Senhor deu para mim. O problema começa a acontecer quando eu vivo do lado de fora, um monte de coisas totalmente opostas a essa lista, e eu venho para cá, eu visto uma camisa, uma roupa, uma veste de santidade, aqui eu sou... o pessoal conta as histórias, eu acho esse negócio tão interessante, porque conta a história que o pastor morreu, e chamaram uns amigos para poder falar a respeito dele, o caixão do sujeito estava lá na frente da igreja, e o primeiro que veio, que falou de fora, falou, você é um homem exemplar, pessoa maravilhosa, um líder nato, uma pessoa de Deus, marido exemplar, pai exemplar, e começou a elogiar, e a viúva falou assim, filho, vai lá e confere se é seu pai mesmo que está dentro desse caixão, é ele mesmo que está aí? O que você faz do lado de fora, como que você vive do lado de fora, porque se você colocar as prioridades de um modo diferente, você vai esquecer que no seu trabalho, você continua sendo pessoa de Deus, você continua devendo olhar para a lista que começa com verdadeiro, nobre, correto, você esqueceu, você precisa lembrar, vamos de novo, verdadeiro, nobre, correto, puro, amável e de boa fama. Mais uma vez, você tem que sair daqui, você não pode esquecer disso. Verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama. Você vai chegar no seu trabalho e você precisa lembrar, o meu trabalho eu preciso ser aquela lista, porque esse sou eu e é assim que eu penso. Esse sou eu e é assim que eu penso. Uma das coisas que a gente esquece do nosso trabalho, semana passada, aliás, eu comentei disso, eu estava tão empolgado com esse tema para hoje, que quase que eu preguei o tema de hoje na mensagem do domingo passado. Eu estava tão empolgado com isso e pensando nisso, que uma das coisas que a gente lembra, a gente precisa se lembrar disso. Quem foi que te deu o seu trabalho? Deus. O que você fala a respeito dele? Ou você lida com ele como quem tivesse dado para você fosse o Satanás? Isso é lição para mim. Por causa de um monte de coisa que essa semana mesmo eu mesmo falei. O que você fala a respeito do seu trabalho, se você diz que é Deus que te deu? Ou você não acredita que é Deus que te deu, ou então você está esquecendo que no seu trabalho, você continua precisando olhar para aquela lista e dizer, sou eu, e é assim que eu penso. A gente não trabalha, eu não trabalho, eu tenho certeza que você também não trabalha. Por mais que você goste do seu trabalho, você só trabalha nele por causa dos resultados que ele te dá. Porque se você não tem resultado nenhum, você pode amar o que você faz, mas se não tem resultado nenhum, eu falo, vou procurar uma outra coisa, porque eu preciso de que tenha um resultado nesse trabalho. E normalmente o resultado desse trabalho não é um tapinha na costa, não é um reconhecimento do seu patrão dizer para você, cara, você é o melhor funcionário que tem. Muito obrigado, semana que vem nós estamos juntos aí. Fist bump. Mas está faltando alguma coisa aí, né? Está faltando alguma coisa aí, né? Porque eu não só trabalho por causa da alegria, eu trabalho por causa do resultado. Eu trabalho por causa do resultado. Quem foi que te deu o trabalho? De quem é o resultado do trabalho? Deus. Quais são as suas prioridades? Deus está em primeiro lugar nas suas prioridades. Eu não vou pedir para você ir muito longe, não. Pega só essa semana. Essa semana, Deus foi, de fato, a sua prioridade? Repara tudo que você fez, tudo que você viveu essa semana. Se tiver com dificuldade de ir a semana inteira, que é muito longe, pega os últimos 3 dias. Deus foi a sua prioridade? Se sim, maravilha. Se não, você precisa rever. É essa mesmo a minha prioridade? Ou me deram essa lista na igreja, eu aceitei e disse o seguinte, é desse jeito que eu quero que seja. Eu nem quero. Eu sei que é assim que deveria ser, mas... O que você está fazendo? É realmente Deus a sua prioridade? Pega os últimos 3 dias e diz o seguinte, a sua família é realmente a sua prioridade número 1 depois de Deus? O que você fez? Como que você agiu? Como que você lidou com seus pais? Como que você lidou com seus filhos? Como que você lidou com seu cônjuge? A sua família é realmente a sua prioridade? No seu trabalho, e por que a gente não trabalha
por causa do trabalho, a gente trabalha por causa do resultado. Deixa eu te fazer uma pergunta bem particular. O resultado do seu trabalho nessa última semana voltou lá naquele texto que a gente leu. Quer comais, quer bebais, ou vá para o seu trabalho, porque qualquer outra coisa ir para o seu trabalho também é uma coisa, né? Glorificou a Deus? O resultado do seu trabalho, o seu dinheiro, glorificou a Deus? Isso é importante para a gente. Eu vou dizer uma coisa para vocês, aqui na igreja a gente funciona dessa maneira, não quer dizer que esse é o único modo, é a forma que você tem que fazer, que toda igreja tem que fazer, é assim que a gente funciona aqui. Eu não sou muito fã de campanhas. Se você vem aqui, se você é membro aqui, se você participa aqui, você sabe que a gente não faz muitas campanhas. Campanha financeira na igreja. E eu vou dizer para vocês o porquê que eu não sou muito fã da campanha financeira, e essa semana eu conversava com os amigos e eu dizia o seguinte: se você fizer uma campanha financeira, de vez em quando a gente faz aqui na igreja algumas, de vez em quando eu venho aqui e digo o seguinte: Deus colocou isso no meu coração e eu vou propor para vocês. Lembra, se você está aqui já há mais algum tempo, qual foi a última vez que eu vim aqui e disse para vocês o seguinte: Deus colocou uma coisa no meu coração e a proposta é essa. Qual foi a vez que a gente não voltou no mesmo dia ou na semana seguinte e disse: Deus honrou aquilo que Ele fez? Qual foi a vez que a gente falou: gente, desculpa, Deus colocou aquilo no meu coração, mas não deu certo? Qual foi a vez que você lembra disso? Nenhuma, porque toda vez que a gente faz, sabe o que acontece? As pessoas chegam junto. As pessoas chegam junto. Por que eu não gosto da campanha? Por que eu não sou fã da campanha? Porque quando a gente faz a campanha, a gente deixa de fazer para o Senhor, ou a gente começa a fazer para o Senhor o nosso melhor, só quando alguém fica cutucando a gente. Eu preciso fazer o melhor para o Senhor, porque é Deus que colocou no meu coração para eu poder fazer o melhor para Ele. É assim que eu preciso fazer o meu melhor para Deus, não porque as pessoas estão me cutucando para poder fazer o melhor. Mas sabe o que acontece? Nas nossas reuniões de líderes aqui da igreja, a gente, um dia achei tão interessante que alguém comentou: é por isso que algumas igrejas os caras cutucam o tempo inteiro, porque se a gente cutucar, as pessoas respondem, funciona, dá certo. E por que algumas igrejas ficam o tempo inteiro? Porque sabe que as pessoas respondem. Mas isso é um problema, porque eu preciso responder aquilo que Deus está fazendo na minha vida, o que Deus está movendo no meu coração, aquilo que eu quero fazer, porque a palavra de Deus fala da minha oferta, faz com alegria, faz aquilo que Deus colocou no seu coração. Mas por que Deus só coloca no meu coração um pouco a mais, quando o pastor vem e incentiva a fazer um pouco a mais? Por que Deus não coloca no meu coração de fazer um pouco a mais em qualquer um outro dia? Tem alguma coisa falhando no meu relacionamento com Deus. Tem alguma coisa errada no meu relacionamento com Deus. Porque se eu posso fazer algo a mais e eu não faço, só faço alguém me cutucar, que relacionamento é esse? Tem alguma coisa errada nisso aí. E eu digo uma coisa seguinte: a culpa do problema que a gente tem nas igrejas hoje, que as igrejas hoje só falam em dinheiro, a culpa é minha e sua. Sabe por causa de quê? Porque eu só reajo quando eles falam. Aí o que você acha que vai acontecer? Eu vou falar. O cara vai falar, ele vai falar porque se eu falar eles vão reagir. Mas eu falo, o que deveria ser é o seguinte: você sabe aquilo que Deus colocou no seu coração e Deus pode, e Deus coloca, só que a gente não faz, porque a nossa prioridade, ela só é de papel, que é Deus. Ela não é de verdade. Porque se ela fosse de verdade, não precisava ir de campanha para eu poder fazer um esforço extra na minha vida. Eu faria isso. Hoje Deus colocou no meu coração, eu quero fazer esse extra, sei lá o que é. E eu faria, mas por que eu não faço? Eu só faço quando alguém me cutuca, porque Deus não é minha prioridade. Ela só é nominal. Eu só digo que é. Ela não é. Ela não é. E eu digo que a culpa é minha e sua porque a gente faz isso. A gente deixa que isso aconteça no nosso trabalho, a gente olha naquela lista: verdadeiro. Fala a lista para mim, esqueci. Verdadeiro, nobre, correto, puro, amável e de boa fama. Eu olho e eu preciso viver dessa maneira. Aí você fala: você não conhece as igrejas onde eu venho. Se a gente começar a fazer, aí que eles vão falar mais ainda para a gente poder fazer mais ainda. Mas sabe como é que é o nome que dá para isso aí? Porque o corpo humano tem um negócio, eu acho que tão interessante. A biologia, se você lembra de algumas aulas de biologia, talvez com remorso você lembra dessas aulas de biologia, mas tem umas coisas que o corpo funciona, que a gente chama carinhosamente de feedback negativo ou positivo. Por exemplo, está na hora de comer, como agora. Você lembra da comida, a barriga ronca.
O seu organismo já começa a exercitar baseado naquilo. Eu tenho que despejar um pouco de ácido aqui nesse estômago, porque vai vir uma comida aí. Uma picanha mal passada, um negócio mais ou menos assim, a barriga de vocês vai roncar, né? Está vindo aquela lasanha, está preparada, está vindo aquele negócio, vai acontecer diferente. E a barriga começa a roncar. Mas quando entra o alimento, por que depois que você acaba de comer, ela para de roncar? Porque o corpo já entendeu que ele não precisa mais de colocar aquele ácido ali, só vai fazer digestão e acabou. Até o momento que você começar a ver a propaganda de comida de novo. E a coisa vai voltar. É dessa forma. Existe isso. Deveria ser assim na nossa realidade. Existe a necessidade, e Deus colocou a necessidade, eu contribuo, ela deveria parar. Quando no corpo humano, ou em qualquer outro organismo vivo, acontece de algo começar a fazer e não parar, entrar, só está crescendo, isso é doença. E a doença mais comum de acontecer isso, embora a gente fale na rua que o câncer está consumindo alguém, não, na verdade ele está reproduzindo de forma desordenada. Isso é câncer, isso você precisa tirar. A culpa é minha e sua que tem câncer dentro de igrejas, porque nós não fazemos do jeito que Deus mandou a gente fazer. Mas eu olho para essa lista, e como é que a gente se vê, como é que eu me vejo? Eu olho para aquela lista, na forma como eu me vejo, e eu preciso dizer, esse sou eu. É assim que eu penso. Verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama. Esse é você? E é assim que você pensa? Amém. Amém. Que Deus abençoe os nossos corações. E que de fato seja assim nas nossas vidas. Deixa eu falar com você uma coisa. Eu sei porque, para mim, é a realidade dessas coisas. Eu olho para isso, eu vivo a minha vida, eu vejo a minha vida. E eu penso, Senhor, esse é quem eu gostaria de ser. E assim é como eu gostaria de pensar em todas as áreas da minha vida. Eu não quero ser fingido, hipócrita e dizer para vocês aqui, esse sou eu, e é assim que eu penso. Não, mas é assim que eu quero ser. E é assim que eu quero pensar. Nas áreas que eu estou bem nisso aí, louvado seja, bendito seja o nome do nosso Deus. Mas tem área que eu preciso melhorar. Talvez você esteja se vendo nessa situação. Tem áreas aí que eu preciso melhorar. Tem áreas aí que eu posso melhorar. Tem coisas aí que eu posso fazer. Tanto no meu relacionamento com Deus, no meu relacionamento com a minha família, no meu relacionamento no meu trabalho. São os meus principais relacionamentos. Eu preciso melhorar. Talvez você olhe para essa lista e fale, Senhor amado, bendito, o que eu vim fazer na igreja hoje, porque eu estou totalmente longe de toda e qualquer coisa. Talvez você esteja se vendo nessa situação. Eu queria te pedir, todos nós aqui na realidade, curva a sua cabeça agora e ora ao Senhor e clama ao Senhor e diga, Senhor, eu quero ser esse. E eu quero pensar assim, porque essas coisas são as coisas que eu preciso pensar. É nessas coisas que eu preciso pensar. Se Deus tem impactado você, e você talvez tenha olhado para essa lista e falado, Senhor, muito obrigado, porque eu sou exatamente assim, mas esse mundo talvez até esteja tentando me atrapalhar, mas eu quero continuar assim, louvado seja Deus, e eu quero orar com você e agradecer a Deus pela sua vida. Mas se você está falhando nessa lista, se você se vê em falha nessa lista, se você falhou nessa lista, se você não consegue se ver dessa forma, verdadeiro, nobre, correto, puro, amável e de boa fama, eu queria te chamar, vem para cá, vamos orar junto. Vamos orar junto e dizer, Senhor, hoje eu me coloco aqui na Tua presença dizendo o seguinte, que com o Teu Santo Espírito o Senhor haja em mim e faça de mim essa lista. Age em mim, faça eu sair daqui desse lugar hoje, quando eu estiver daqui a pouco, em qualquer lugar que eu vou estar, que eu lembre que eu preciso ser e preciso pensar verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama. Vem para cá, vamos orar juntos. Se você precisa dessa ação de Deus na sua vida e de fato você quer que Deus funcione assim na sua vida, que Deus cele em nós, Senhor, eu quero isso, eu preciso isso, eu vou viver isso em nome de Jesus.